Olá, tudo bem, pessoal? Aqui Isabelle, defensora pública, ex-assessora de magistrado, fundadora e organizadora do site iajuridica.com.br. E neste vídeo, nós precisamos nos atualizar sobre a nova regulamentação do CNJ sobre a utilização de inteligência artificial no Poder Judiciário. Esse vídeo ele vai interessar muito mais aos magistrados e aos servidores do Poder Judiciário, mas também interessa aos demais profissionais de carreira jurídica, aos advogados, aos defensores públicos, promotores, procuradores, delegados. Afinal, todos nós trabalhamos com um andamento processual e também existe uma tendência que nossas demais carreiras em breve acompanhem os mesmos regramentos ou algo muito parecido com o que estabeleceu o CNJ. Esse vídeo é uma atualização de nosso curso de Inteligência Artificial para profissionais do direito. Caso você que assiste não seja aluno, meus parabéns, você é um juiz interessado, uma juíza interessada, um servidor interessado, um profissional que acompanha as mudanças do mundo do direito e da inteligência artificial e vai ficar por dentro das principais novidades em um vídeo que vai ter menos de 20 minutos, tá bom? Se assistir na velocidade número 2, o vídeo vai ter menos de 10 minutos. E nessa aula, basicamente, vamos resumir o que isso vai mudar no meu trabalho. Principalmente eu, como um profissional que trabalha no judiciário, o que eu preciso saber de mudança, o que eu preciso prestar atenção para trabalhar. Vamos à aula. Antes de tudo, é importante saber que não é a primeira vez que o CNJ vem regulamentar a utilização de IA no Poder Judiciário, tá bom? Desde os primórdios, nós já estudamos a Resolução 332 de 2020 em nosso curso. Era uma resolução pequena, tá aqui aberta a Resolução 332, sobre parâmetros de utilização de IA no Judiciário. Contudo, é claro, foi necessária uma atualização. Após muitos debates, decidiu-se mudar alguns regramentos para a utilização de IA. E essa primeira resolução 332, ela está prestes a ser revogada por essa nova resolução recentíssima, cujo o prazo para valer é de 120 dias após a sua publicação. Aqui, revoga-se a resolução 332 de 2020 e essa resolução entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação, tá? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E as principais mudanças são que a primeira resolução, ela tinha um foco muito mais amplo em ética, em transparência ao utilizar inteligência artificial. Ela nem detalhava quais eram os tipos de tecnologias de inteligência artificial que a gente podia utilizar. Já com essa nova resolução, ela é super preocupada em auditar, ou seja, averiguar as atividades e validar as atividades que a gente faz com inteligência artificial. E também ela aborda de uma maneira muito mais detalhada quais inteligências artificiais que são utilizadas. Veja, é a primeira vez que uma resolução do CNJ vai falar em inteligência artificial generativa. A primeira resolução não tinha nem essa palavra, LLM, tecnologia artificial generativa, que é um modelo. O que é inteligência artificial generativa? É justamente o ChatGPT, o Claude, o Perplexity, o da Microsoft que nós usamos. Gostaria de ler esse considerando da resolução. Veja, considerando que a resolução número 332, a resolução antiga, foi formulada tendo como foco as soluções computacionais destinadas a auxiliar na gestão processual e na efetividade da prestação jurisdicional disponíveis à época de sua elaboração, e que agora se faz necessário atualizar esse normativo para abarcar as novas tecnologias, em especial aquelas conhecidas como inteligência artificial generativas. Vocês sabem o que é inteligência artificial generativa? Aquele modelo generativo é aquele modelo que nós enviamos mensagens para a inteligência artificial e ela não só analisa, classifica textos, não, ela é capaz de gerar novas sequências de palavras que não estavam necessariamente presentes no treinamento. É uma inteligência que nós enviamos textos e ele cria o futuro, ele cria textos novos.
Vossas Excelências sabem que a inteligência artificial nunca dá a mesma resposta para os mesmos usuários, afinal ela vai aprendendo com o que nós enviamos. Já abordamos muito isso no curso, e isso é a inteligência artificial generativa. Antigamente, a resolução 332 não falava especificadamente sobre o uso de ferramentas de IAs que estão disponíveis no mercado, mas com essa nova minuta, ela permite o uso de ferramentas que estão no mercado, mas vai estabelecer condições, diretrizes para garantir a segurança e conformidade com a legislação. Ainda sobre as diferenças entre a resolução antiga e a nova, outro ponto que se deve observar é sobre as sanções na utilização errada da IA. Por quê? A resolução 332, ela deixava expressa a palavra sanção, deixava expresso que acarretaria em punição ao responsável o mau uso da IA. Já a nova não deixa expresso nenhuma sanção. Na verdade, houve uma mudança. E essa nova minuta não fala expressamente em nenhuma punição, mas fala no acompanhamento, um monitoramento pelo Comitê Nacional, que não tem de jeito nenhum um caráter disciplinar, mas com a possibilidade de comunicar as faltas e discrepâncias aos órgãos competentes. Mas lembrem-se que o Comitê Nacional não vai ter caráter disciplinar, tá bom? Nessa resolução nova do CNJ. Vamos aqui à parte mais importante dessa aula, que é a prática daquilo que o CNJ colocou como regramento para a utilização de IA. Começamos com a principal questão. Posso usar IA para elaborar minhas peças? Posso usar meu Cloud, meu Chat GPT, meu Perplexity, meu Copilot, meu sistema de inteligência artificial de minha preferência? A resposta é sim, é claro que sim. O CNJ, ele não vai impedir de os magistrados utilizarem inteligência artificial e servidores, assessores, também não, afinal, é um mecanismo de auxílio à escrita. A inteligência artificial é uma ferramenta de apoio à decisão. Acredito que já é ultrapassada essa ideia de que os juízes serão trocados por máquinas. É claro que não. Afinal, os sistemas de IA são de caráter complementar, mas jamais substitutivo à atuação dos magistrados. Gostaria de mostrar uma parte da palestra de Barroso em que ele comenta justamente isso de inteligência artificial. Na sua avaliação, a IA não vai assumir o papel do juiz, mas modificá-lo. Quem não utilizar a inteligência artificial vai ficar para trás. Mas, na verdade, excelências, é claro que a gente vai continuar a utilizar nossos sistemas de preferência de inteligência artificial, pois ele serve de um norte para o juiz, mas o juiz ainda vai interpretar, vai verificar, vai revisar, vai orientar a inteligência artificial, como vimos muito no nosso curso, e ele jamais vai decidir sozinho a inteligência artificial. A gente não pode dar simplesmente, olha a prova do réu, olha a prova do autor, decida. A IA não é para isso, ele é para auxiliar na elaboração das peças, tá bom? Então, nós podemos usar, mas vai haver algumas condições. No próximo slide, vamos ver um questionamento que foi muito polêmico no começo dos debates sobre essa resolução, se preciso indicar ao fim da peça que utilizei IA. Uma das discussões mais acaloradas entre os debatentes é se o magistrado deveria colocar ao fim da sentença. Essa sentença foi elaborada com auxílio de Chat GPT, ou essa decisão foi elaborada com auxílio de Cloud, por exemplo. Isso é uma questão muito perigosa, excelências. Afinal, o cidadão comum, o destinatário daquela decisão, que não necessariamente é uma pessoa formada em direito, poderia ler aquela decisão e seguramente imaginar: essa decisão foi feita por uma máquina. E isso não é o que acontece. Nós sabemos que é um auxílio de máquina, mas o nome disso é etiquetamento. Isso acarretaria no etiquetamento das decisões judiciais. E muito acertadamente, concordo da maneira como foi decidida, não é necessário colocar no fim das decisões que foi elaborada com auxílio de IA, tá bom? É uma faculdade do juiz, ao final de sua decisão, explicitar ou não que foi elaborada com auxílio de inteligência artificial, com a única ressalva que é necessário que se informe ao órgão competente que estão sendo realizadas essas decisões com a utilização de inteligência artificial, mas não é necessário deixar explícito no corpo da sentença.
Para isso, mostra o artigo 19 da referida resolução, que deixa bastante claro que se trata de uma faculdade do magistrado. Parágrafo 6º. Quando houver emprego de IA generativa para auxílio à redação de ato judicial, tal situação poderá ser mencionada no corpo da decisão, a critério do magistrado, sendo, porém, devido o registro automático no sistema interno do tribunal para fins de produção de estatísticas, monitoramento e eventual auditoria. O artigo 33, parágrafo 3º ainda reitera o mesmo entendimento. A comunicação sobre eventual uso de IA no texto de decisões judiciais será uma faculdade de seu signatário, observado o disposto no artigo 19, parágrafo 3º, inciso 4º e parágrafo 6º dessa resolução. Percebam, excelências, que dizer que utilizou o IA é uma observação interna que enviaremos diretamente ao tribunal, que os magistrados enviarão diretamente ao tribunal, e também é uma obrigação que não é nossa, uma preocupação que é do próprio tribunal. Vejamos a obrigação do tribunal de deixar claro para o usuário quando usa a inteligência artificial. Artigo 21º. Os sistemas de processo judicial eletrônico que utilizem soluções de inteligência artificial deverão indicar em sua interface principal a relação dos modelos em uso, sua versão e código de registro no Sinapsis e a data da última atualização dessas informações. Então, percebam que a obrigação de deixar bem claro a utilização de inteligência artificial é do tribunal. Quando fizer o seu próprio sistema, vai deixar o número do relatório do Sinapse, a data de atualização. Isso para deixar bastante público a utilização de inteligência artificial ao órgão principal, ok? Vamos ao próximo slide. Próximo slide, aqui. Posso fazer a assinatura diretamente do Cloud, do Perplexity, GPT, Copilot, etc? A resposta é: podem sim. Pode continuar usando sua inteligência artificial de preferência, contudo, com algumas condições. E contudo, se seu tribunal já tiver um sistema de inteligência artificial próprio, dê preferência ao do tribunal, tá bom? Muitos tribunais do Brasil vão lançar agora, inclusive de maneira gratuita para servidores e magistrados. Não sei de onde Vossa Excelência que está assistindo esse vídeo vem, de qual tribunal, mas muitos, inclusive, já lançaram seus sistemas de inteligência artificial. E quando isso acontecer, dê preferência para o sistema de inteligência artificial fornecido pelo seu tribunal, tá bom? Nós vamos ver que quando houver um sistema do tribunal, ainda existe a possibilidade de o usuário usar outra tecnologia que não é fornecida pelo tribunal, mas neste caso terá que avisar. E no caso de inconsistências e irresponsabilidades, é claro que a responsabilidade vai ser muito maior do usuário que arcou com a utilização de uma inteligência diferente da que já era fornecida pelo seu tribunal. Vou ler onde fala isso na resolução. Parágrafos, artigo 19, parágrafo 1º, 2º e 7º. Vamos ver o parágrafo 1º. Os modelos e soluções a que se refere o CAPT poderão ser utilizados pelos magistrados e servidores do Poder Judiciário, preferencialmente por meio de acesso que seja habilitado, disponibilizado e monitorado pelos tribunais. Quando o tribunal não fornecer solução corporativa de inteligência artificial, especificamente treinada e personalizada para o uso no Poder Judiciário, será facultado ao magistrado, servidor ou colaborador do Poder Judiciário a contratação direta de solução mediante assinatura ou cadastro de natureza privada, desde que atendidas as diretrizes de padrão que o CNJ estabelece para os sistemas de IA. Contudo, no parágrafo 7º, ele diz que, mesmo nessa hipótese do parágrafo 2º, quando o magistrado contratar a solução de mercado, vai ter que avisar o tribunal. Vejamos, na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, o magistrado que contratar solução de mercado de inteligência artificial para uso em suas atividades no Poder Judiciário,
ou o gestor que tiver em sua equipe servidor ou colaborador que utilize essas soluções deverá prestar informações ao seu respectivo tribunal sobre sua utilização na forma do regulamento. Então, vejamos, Vossas Excelências, nós temos que usar, de preferência, o fornecido pelo tribunal. O tribunal não fornece, pode utilizar o seu próprio, mas de qualquer maneira deverá ser avisado ao tribunal a utilização de seu próprio sistema de inteligência artificial, tá bom? Então, continuando, podemos usar, já sabemos que podemos usar, com algumas limitações. Quais são as principais limitações? Vamos falar sobre cada uma delas. Primeiramente, já pincelamos, dar preferência ao sistema de IA fornecido pelo seu tribunal. Segundo, devem ser IAs de empresas que obedeçam aos padrões do CNJ. Terceiro, os usuários devem fazer cursos de capacitação e treinamento específicos. Voltando aqui sobre os padrões, fiquem tranquilos que o Cloud está nos padrões, o Perplexity está, o GPT vai ser necessário uma modificação na configuração, que eu vou colocar no fim da aula, mas também vai poder continuar sendo utilizado, tá? Esses principais vão poder continuar sendo utilizados. Tem que haver cursos de capacitação. Agora aviso, servidores e magistrados vão começar a haver cursos, com certeza já devem ter começado em seus tribunais, a fazer cursos de capacitação sobre inteligência artificial. O meu conselho é: participe do curso, pois só vai poder utilizar o sistema do tribunal quem tiver participado daquela capacitação específica do tribunal. Capacitação e treinamento, tá bom? Então, quando houver curso, se inscreva para poder usar a inteligência artificial do seu tribunal específico. Continuamos. Segredo de justiça. Excelências, infelizmente, não vamos poder colocar processo em segredo de justiça em nenhum sistema de inteligência artificial. E se quiser colocar, vai ter que anonimizar os usuários. Como é que eu faço para anonimizar? Vai ter que manualmente pegar os arquivos e, antes de enviar para a inteligência artificial, colocar X no nome, modificar os nomes. Tem alguns tribunais que têm seus próprios programas de anonimização. Esses podem ser utilizados, mas nunca o sistema por fora, tá bom? Ou fazer manualmente, vai dar muito trabalho, mas infelizmente isso será necessário. E por fim, outra limitação é a responsabilização do magistrado e a categorização de risco. É claro, é óbvio, que o magistrado vai ler, vai revisar aquela peça feita com auxílio de inteligência artificial. É claro que o magistrado não vai simplesmente jogar no sistema sem nem verificar o que o GPT, o Cloud, o Perplexity, o Copilot fez. É claro que não. Inclusive, vimos no nosso curso os perigos de jurisprudências alucinógenas, que alucinam, na verdade, que pode acarretar, inclusive, responsabilidade disciplinar, administrativa. Então, não precisa nem falar que o conteúdo das decisões continuam sendo de responsabilidade do magistrado. Naturalmente, é o que acontece. E haverá uma categorização de riscos, que são o risco do que é proibido, o que se deve evitar e o que é tranquilo, que é excessivo, alto e baixo, tá bom? Mas vamos falar no fim sobre a categorização dos 3 tipos de risco. Continuamos aqui, segredo de justiça. É aquilo que eu já falei. É vedado o uso de LLM, que significa, o que é LLM? É modelo de linguagem larga, que é o ChatGPT, que é quando a gente utiliza textos para fazer pesquisas, textos quilométricos, de muitos gigabytes, megabytes, por isso que se chama LLM, de large, de grande, modelo de linguagem grande. Isso é o ChatGPT, por exemplo. Então, é vedado o uso de LLM e outros sistemas de IA generativa para processar, analisar, gerar conteúdo ou servir de suporte a decisões a partir de documentos ou dados sigilosos ou protegidos por segredo de justiça, exceto em algumas hipóteses, que é quando nós anonimizarmos aquele processo, tirar os nomes das pessoas, não deixar identificáveis. Não vai poder usar anexos sigilosos também, tá? Ou protegidos por segredos de justiça, nos termos da legislação aplicável,
salvo quando devidamente anonimizados na origem ou quando forem adotados mecanismos técnicos ou procedimentais que garanta a efetiva proteção e segurança desses dados e de seus titulares. Seguimos aqui com detalhes sobre as proibições. Como Vossas Excelências já sabem, é claro que não podemos deixar a inteligência artificial decidir sozinha. Veja esse processo e decida. É claro que não, é claro que vai ter que ter a supervisão do magistrado e que, conforme falei, o magistrado sempre vai ser responsável por sua peça, não é verdade? Então, só reiterando o que já falamos, o uso dessas ferramentas será de caráter auxiliar e complementar, vedada a utilização como instrumento autônomo de tomada de decisões judiciais, sem a devida orientação, interpretação, verificação e revisão por parte do magistrado, que permanecerá integralmente responsável pelas decisões tomadas e pelas informações nela contidas. E, por fim, vamos falar sobre a categorização de riscos. Essa nova resolução vai trazer 3 tipos de riscos. Um risco que é excessivo, risco alto e risco baixo, tá bom? O risco excessivo a gente tem que se preocupar pouco, porque é uma preocupação também muito mais do tribunal. São coisas que são completamente proibidas, como por exemplo, usar um sistema de inteligência artificial no tribunal imutável, que não se muda. Isso jamais poderia acontecer. Ou que diga que alguém provavelmente cometerá um crime com base em sua aparência ou em suas feições durante a audiência. Isso também não pode. Isso é claro que é totalmente proibido. E quando houver um risco alto, só vai poder utilizar a inteligência artificial fornecida pelo tribunal, e risco baixo do dia a dia pode usar o seu sistema de sua preferência. Vejamos aqui a categorização de riscos. Começamos a falar sobre o risco excessivo, que se eu fosse Vossas Excelências nem me preocuparia muito, porque é tão claro que isso não pode acontecer e tem muito mais a ver com a contratação pelo tribunal de um sistema de inteligência artificial. Vamos ver aqui. São vedados ao Poder Judiciário por acarretarem risco excessivo, esse artigo 10 fala sobre o risco excessivo, a segurança da informação, aos direitos fundamentais dos cidadãos e da independência dos magistrados, o desenvolvimento e solução e utilização de soluções. Veja, soluções são os sistemas próprios de inteligência artificial. Então, quem tem que se preocupar é o tribunal, em não desenvolver um sistema que, veja, não possibilitem a revisão humana. Claro que não é possível fazer um sistema que seja imutável. Inclusive, no parágrafo 2º vai dizer que qualquer sistema que tenha qualquer uma dessas 4 características, ele vai ter que ser descontinuado, tem que jogar no lixo, não pode. Que valorem, inciso 2, que valorem traços da personalidade, características ou comportamento de pessoas naturais ou de grupos de pessoas para fim de avaliar ou prever o cometimento de crimes ou probabilidade de reiteração delitiva. É claro que não. Vossas Excelências devem se lembrar dos estudos de criminologia, em que Lombroso falava isso, que uma característica pessoal da pessoa, o tamanho do crânio, vai dizer se é provável que essa pessoa seja um assassino, cometa diversos delitos. Na verdade, é lógico que isso não pode acontecer. E, além disso, temos que ressaltar, Excelências, que quando a gente fala de inteligência artificial, nós pensamos muito na elaboração de peças. Mas existem diversos tipos de utilização de inteligência artificial no judiciário. Como, por exemplo, é a inteligência artificial um projeto de sistema que possibilite o comparecimento mensal periódico daquela pessoa que tem uma restritiva de direitos, se dê pelo reconhecimento facial. Isso também é utilização de inteligência artificial, tá bom? Então, existem outras maneiras de utilizar a inteligência artificial que não se parecem com a elaboração de sentenças, minutas de sentenças ou de despachos, decisões, como estão por aqui, tá certo? E continuando, o que é totalmente proibido, que classifiquem ou ranqueiem pessoas naturais, é óbvio que não, isso fere totalmente os direitos fundamentais, e identificação e autenticação de padrões biométricos para o reconhecimento de emoções, tentar adivinhar se a pessoa está mentindo porque levantou a sobrancelha, usar aquelas máquinas. É claro que não vai ser possível utilizar uma inteligência artificial dessa maneira, por isso que ela é de risco excessivo. É totalmente proibido usar uma inteligência artificial que faça isso. Contudo, desde já digo, não se preocupem. As inteligências que obedecem ao padrão do tribunal, que são aquelas que nós devemos
utilizar, elas jamais fariam isso. Vou testar aqui o Perplexity, que é, não sei se todos conhecem, é como se fosse o ChatGPT, é outra modalidade, falarei isso no meu curso também, mas vamos ver se ele faria isso. Perplexity, você seria capaz de indicar se uma pessoa deverá reincidir em um delito com base em suas feições faciais? Vamos ver que esses sistemas de inteligência artificial jamais cometeriam. Uma gravidade dessa é uma ofensa aos direitos humanos. Vamos ver qual é o fora que o Perplexity vai dar. Não, eu não seria capaz de indicar se uma pessoa deverá reincidir em um delito com base apenas em suas feições faciais. Essa abordagem seria extremamente problemática e antiética por várias razões, e elenca suas razões. Então vejam que essa primeira classificação de risco não será um problema. Vamos agora, que são aqueles risco alto, que tem que ser um sistema de IA do judiciário, e risco baixo. No anexo dessa resolução, cujo link estará abaixo desse vídeo do YouTube, existe uma lista grande, mas saibam que risco alto é basicamente valorar uma prova, são assuntos mais sérios. Por exemplo, tipificar um crime, arbitrar danos morais. Nós sabemos que a inteligência artificial pode fazer isso, mas é de um risco alto, conforme o anexo, e deverá ser utilizada a inteligência artificial do tribunal e as atividades do dia a dia, usar modelos, pedir para elaborar relatórios. Risco baixo pode fazer à vontade, da maneira que preferir, no seu sistema de inteligência artificial que preferir, tá bom? Por fim, vamos falar agora sobre uma modificação de configuração, também a atualização ao curso, para deixar o ChatGPT nos padrões do que o CNJ gostaria. E porque o CNJ diz que não poderá ser utilizado um sistema de inteligência artificial que armazene os dados que você entregar para aprender com eles. Então, na verdade, basicamente, façam isso. Aqui, deixa eu reduzir um pouquinho essa tela. Abri meu ChatGPT, certo? Vamos aqui em configurações. Por favor, apertem em controlar dados. E nessa parte, melhorar modelo para todo mundo, não permita que ele aprenda com as informações enviadas e tem que desmarcar, desabilitar, pronto, desativado. Tudo bem? Este é o vídeo, pessoal. Terminamos nossa aula de atualização do curso. E até a próxima. Espero que tenha sido um vídeo produtivo, bastante resumido, mas com os principais fatores para a atuação no Poder Judiciário atualizada.